Seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus e para estudar um pouco mais da palavra do Senhor, né? Hoje o livro de Gênesis, ministrado pela Jane, e nós vamos orar para que possamos iniciar esse momento, né? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, por mais um dia, por mais essa tarde de sábado, Pai, que Tu nos concede. Nós só temos que Te agradecer, Pai. Grande o Teu amor, grande o Teu cuidado para nós, para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço para abençoar cada um que já entrou, cada família, Pai, representada aqui. Dai mais do conhecimento da Tua palavra, Pai, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ouvir a Tua palavra com ânimo, com alegria no coração, Senhor Deus, e que possamos praticar a palavra, tudo que vai ser escrito, tudo que vai ser ensinado hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abençoa a Tua serva, Jeane, sei com ela, que ela possa, Pai, ministrar da melhor forma possível, que nada a atrapalhe. Abençoe em nome de Jesus todas as conexões, o áudio, o vídeo, que não haja nenhum tipo de interrupção, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, traz mais pessoas, Pai, para conhecer mais a Tua palavra, que possamos, Pai, nos alegrar juntos, ter comunhão, Pai, nos alegrar, Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e pela fé, Senhor, nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode iniciar, Jane. Queria cumprimentar todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Gênesis, né? Uma história tão maravilhosa, tão incrível. E hoje nós estamos no capítulo 29. Capítulo 29, nós vimos no estudo de ontem, né? Que Isaac enviou Jacó a Labão, né? E a sua mãe, a mãe de Jacó, Rebeca, ela terminou por convencer o seu pai, né? Estava aquela situação também do irmão dele, o ameaçando de morte. Então, a situação para Jacó não estava nada bem. E nós vimos também o primeiro encontro, né? Nessa caminhada até Padã Arã, o primeiro encontro de Jacó com Deus, porque, embora ele fosse um filho de crente, né? Porque Isaac era crente, verdadeiramente, Jacó não era um cara ligado a Deus, ele não era um cara piedoso, ele não era. Ele era um cara que ele vivia ali de enganação, de mentira em mentira, e a vida dele estava daquele jeito. E lá naquele encontro, ele teve um encontro maravilhoso. Por quê? Porque Jacó estava nos planos de Deus, né? Uma das coisas que eu acho mais fantástico, né? Porque nós vamos ver durante esse estudo de Gênesis aqui a transformação de Jacó. Glória a Deus, né? A transformação dele. Muito bem. Então, no capítulo passado, nós vimos, falamos sobre o sonho de Jacó, a questão dele descansar, né, na pedra, e depois ele ainda terminou dizendo: olha, se tudo der certo nessa viagem, aí vai ser meu Deus, né? Ainda botou um bonequinho ali, depois de tudo que já tinha acontecido, aleluia! Mas é assim mesmo, a nossa mudança, a nossa ligação com Deus, ela vai acontecendo vencendo os desafios, vencendo as dificuldades, o que vai acontecendo, o que vai aparecendo, a gente vai superando, até a gente conseguir uma conexão, uma comunhão com Deus, né? Então, muito bem. Vamos ver aqui o capítulo 29 de Gênesis, porque nesse capítulo, finalmente Jacó, né, consegue chegar ao seu destino. Ele, diferentemente do servo de Abraão enviado para Padã Arã para trazer uma esposa para Isaac, né? O servo foi ali cheio de riquezas, era não sei quantos camelos, tudo abarrotado de joia e de tudo que vocês imaginarem aí de bom da terra, ele levou ali como dote para a compra, né? Do dote da esposa de Isaac. Aqui a história é diferente. Aqui Jacó saiu sem eira nem beira, né? Saiu
quase fugido, né? Recebeu a bênção do pai ali e tudo mais, mas não recebeu nada. Então, ele chegou ali, foi sofrimento mesmo essa viagem dele. Certo? Então, muito bem, vamos acompanhar, né? Então, interessante viagem e transformação. Vamos lá. 29. Jacó se pôs a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. Então, ele foi a rumo a Padã Arã. E eis que no caminho, ou seja, ele não tinha chegado em Padã Arã ainda, tá certo? Ele não tinha chegado em Padã Arã ainda. E eis que viu um poço no campo, junto ao qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelha. Era neste poço que se dava de beber aos rebanhos, mas a pedra que tapava sua boca era muito grande. Queridos, aqui Jacó, a gente vai entender que Jacó era um filho de crente, como eu falei, tá certo? Mas era um filho de crente que não andava nos caminhos do Senhor, né? Então, aí a gente já fica pensando assim, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Será, Deus, que haveria salvação para um filho de crente que tem se afastado dos caminhos de Deus? Essa pergunta é uma pergunta bem dura, né? Difícil, né? Porque você que é crente, você cria um filho ali dentro da palavra. E a pessoinha, depois que engrossa o pescoço, né? Se afasta dos caminhos de Deus. Você imagina como é que o pai não se sente, com a mãe dessa não se sente. Não é verdade? Então a pergunta é: haverá salvação para um filho de crente que tem se afastado dos caminhos de Deus? Como é que Deus lida com pessoas nessa situação? Pessoas que foram criadas dentro da palavra, viu? Ouvindo a palavra todo dia. Vendo pai, mãe orar todo dia por ele. Vendo pai e mãe ler a Bíblia todo dia. Mas o filho se afastou dos caminhos de Deus, cresceu e se afastou dos caminhos de Deus. Então, como Deus lida com pessoas nessa situação? Então, nós vamos ver aqui que Jacó é um bom relato de um caso como este. Nós vamos aproveitar esse estudo desse texto maravilhoso de Gênesis 29 para nós entendermos como Deus lida com pessoas nessa situação. Então, Jacó, como eu falei, foi filho de crente, né? Jacó foi escolhido no ventre de sua mãe. Mas Jacó, durante muito tempo da sua vida, ele andou fora dos caminhos do Senhor. Olha, ele andou enganando, ele andou mentindo, manipulando, ele manipulou seu irmão na troca lá da primogenitura, enganou seu pai, né? Ele se passou por Esaú. Então, ele se aproveitou da escuridão, da visão de seu pai para enganá-lo. Então, Jacó, até esse momento aqui do capítulo 29 de Gênesis, ele era uma pessoa que vivia uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de enganação. Essa é a verdade. Mas vejam, esse capítulo, na realidade, ele é mais um texto bíblico que vai nos explanar, aleluia, que vai nos explicar sobre a providência de Deus na vida do crente. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nós vimos, alguns dias atrás, a providência de Deus na ida do servo de Abraão a Padã Arã para conseguir a esposa para Isaac. Nós vimos tudo que Deus fez ali. Mas nós vamos ver
duas formas como Deus trata pessoas que conhecem ao Senhor, que conhecem a palavra, mas estão andando fora dos caminhos do Senhor. Muito bem. A primeira forma, nós vamos ver, e nós está nesse texto do capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 20. Como é que Deus trata essas pessoas? Guiando. A primeira forma de Deus tratar é guiar, guiando. E a segunda forma, que a gente vai ver a partir do versículo 20, é disciplinando. Eita, meu Deus! Disciplina do papai! Eita, glória! Mas é isso aí, né? Não? Às vezes o papai tem que, né? É bem teimoso, então é desse jeito. Muito bem. Então vamos ver. E nós vamos ver que isso aconteceu aqui na vida de Jacó e acontece hoje nas nossas vidas. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, é tão interessante isso, porque Jacó, apesar de tudo isso aqui, todos esses enganos, todas essas mentiras, Jacó, meu amado, olha, sabe como é que Deus ele se identificou? Lá, daí a gente vai ver daqui a um pedaço. Ele se identifica como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a mudança foi grande. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, Jacó está presente na identificação do nosso Deus. Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Oh, glória a Deus. E nós vamos ver que nesses próximos versículos que eu vou ler agora, que aconteceram 3 encontros de Jacó até o versículo 20 aí. Jacó vai se encontrar primeiro com pastores, depois ele vai se encontrar com Raquel, e depois ele vai encontrar finalmente com Labão. Tá bem? Ele foi mandado por seu pai à casa de Labão. Tá bem? Então vamos ler. Diz então, depois que ele viu um poço no campo, junto ao qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas, era neste poço que se davam de beber aos rebanhos, mas a pedra que tapava a boca do poço era grande demais. Aí a palavra diz no versículo 3: quando todos os rebanhos estavam lá reunidos, removia-se a pedra da boca do poço e dava-se de beber aos rebanhos. Depois recolocava-se a pedra da boca do poço de volta. Tá certo? Então, vejam, era necessário que tivessem muitas pessoas, né, todos os pastores se reunissem, para que eles juntos, olha como a pedra era grande e pesada, tinha que estar todo mundo junto para poder remover a pedra, para dar de beber aos rebanhos e depois colocar a pedra de volta. Porque, gente, claro, né, que nessa época os poços não eram como são os de hoje. Então, eles eram poços, não era toda aquela construçãozinha toda segura, não. Eles eram buracos feitos ali no chão mesmo, tá entendendo? Então, era perigoso deixar esses poços abertos, então, porque os animais podiam cair dentro. Então, havia todo um esquema aí de preocupação com a pedra que protegia, né, a água que estava ali no poço e protegia os animais e as pessoas de queda ali dentro. Tá certo? Então, vamos entender isso aí. O negócio era difícil, não era fácil. Aí ele segue dizendo, no 4. Jacó perguntou aos pastores. Então, aí, veja que isso aqui não era padrão, não. Tá bom? Então, no meio do caminho, ele teve esse encontro. Ele teve esse encontro com esses pastores. E aí ele chega e pergunta, né? Ele pergunta para os pastores, meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam,
Nós somos de Arã. É. Oh, Deus lindo! É Deus cuidando, Deus está cuidando, né? Então, veja que não estavam em Arã, mas Deus fez com que Jacó se encontrasse com pastores de Arã. Aleluia! Achou pouco? Tem muito mais. A providência de Deus é para que aconteça os planos que ele já estabeleceu para a vida de cada um de nós. E de Jacó não foi diferente. Aleluia! De Jacó foi especial mesmo, não é? Então, veja, ele encontrou ali pastores que não eram daquela região, e sim de Arã. E aí, ele faz uma segunda pergunta. Conheceis Labão, filho de Naó? Ele pergunta. Vocês conhecem Labão? E olha a resposta deles. Nós os conhecemos. Aleluia! Responderam. E aí ele perguntou, Jacó perguntou para ele. E ele, como é que ele está? Ele vai bem? E eles responderam, sim, ele vai bem. E eis que justamente sua filha Raquel vem ali com um rebanho. Eita, glória a Deus, aleluia! Então veja aí que nós temos um segundo encontro planejado, glória a Deus. Então, os pastores, eles conheciam a Labão. E Raquel chega no exato momento em que Jacó estava ali. Então, gente, não tem coincidência na Bíblia, não. Aleluia! Tudo é plano de Deus. Glória a Deus, não é? Então, há as situações de permissão e tudo, mas tudo sob o controle do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Então, muito bem. Seguindo aqui, né? Aí a palavra diz que eles apontaram para Raquel. E ele viu Raquel, tá certo? Na hora que ele viu Raquel, Jacó já ficou todo acesinho, viu? Já ficou todo empolgado, né? Ele era extremamente assim, ele era uma pessoa impulsiva, né? Ele não planejava nada, ele fazia tudo que dava na telha dele, buf, 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 ele era assim. E aí, quando ele viu Raquel, aí ele já disse, mas eu tenho que dar um jeito de ficar, só eu, ela aqui, bota esse pessoal para correr. Eu quero conversar com essa menina. E aí a palavra diz que ele diz assim, ainda é pleno dia, não é o momento de recolher o rebanho, dai de beber aos animais e retornar à pastagem. Ou seja, olha, dê de beber para esses bichos de vocês aí e se mandem. Se mandem. Quando ele viu Raquel, ele ficou todo interessado. Aí a palavra diz o seguinte, eles responderam, não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos e que se retire a pedra da boca do poço. Então nós daremos de beber aos animais. Ou seja, nós, aqui só nós, não podemos tirar a pedra, não. Essa pedra é muito pesada. Tem que esperar o povo chegar. E aí, Jacó, né? Que na Bíblia, eu só vi em relatos, alguns textos judaicos, que falam sobre Jacó ser um homem muito forte. A Bíblia não faz menção a isso, né? Inclusive, a gente, quando lê, a gente até imagina assim, que Esaú, como ele era guerreiro, como ele era caçador, né? Assim, o cara, né? Ele fosse até mais forte, porque, tipo, Jacó ficava ali no rebanho, pastoreando, né? Aí a gente não tem muita ideia disso, não. Mas olha só o que é que nós vamos ler aqui. Aí você vai concluir imediatamente que ele era alguém forte, grande e forte. Aí a palavra diz que eles disseram isso, né? Que não podiam fazer. Então, conversava ainda com eles quando Raquel se aproximou. Então, Raquel andando e chegou junto com o rebanho do seu pai, pois era pastora. No 10, logo,
Jacó viu que a Raquel chegou pertinho, a filha, né, do seu tio Labão, então já, puxa vida, uma das filhas de Labão é essa aí que eu quero nem ver as outras. Deve ter pensado assim na hora, né? Aí disse a filha do seu tio Labão e o rebanho de seu tio Labão, ele se aproximou. Gente, a palavra diz que ele retirou a pedra da boca do poço e deu a beber ao rebanho de seu tio. Os outros que estavam lá, ele não quis nem saber. Mas dos tios dele, pro de Raquel ali, ele deu. Tá certo? Então, você já mostra, né, que Jacó não era muito piedoso, não. Não era muito misericordioso, não. O negócio dele era... Estava pensando só nele ali, né? E aí, a palavra nos diz que, nesse momento, né, houve o cumprimento era um beijo, era normal entre os parentes, né? Ele se apresentou, né? E os outros pastores já tinham dito a Jacó que Raquel era filha realmente de Labão. Então, ele deu um beijo em Raquel, um beijo de cumprimento, tá certo? E a palavra diz que ele chorou, caiu em soluços. Aí você pode me dizer, mas por quê? De alegria, gente. Jacó, ele tinha passado momentos pesados nessa viagem. Ele estava aliviado. Quando ele viu ali, que ele encontrou, que aquilo ali parece assim... Então, ele não era um cara piedoso, como eu falei. Né? Então, ele não era um cara muito ligado a Deus, não. Ele teve aquele encontro ali, mas quando ele viu que realmente tudo que tinha acontecido estava tudo dando certo, ele teve um rompante emocional. Um rompante emocional. Então, vamos dar mais uma estudada nisso aqui, tá certo? Então, nós vamos ver que quando o servo de Abraão, lá, foi atrás de uma esposa para Isaac, lá em Padã Arã, o servo se mostrou uma pessoa temente a Deus. E ele disse, olha, Deus, Senhor, de meu, como é que a gente chama? De Abraão, né? Ele era o servo e ele era o Senhor com S minúsculo, pronto. Senhor de meu Senhor, né? Pronto. Senhor de meu Senhor, se for da tua vontade, mostra essa esposa de Isaac, né? Que seja uma moça, que seja uma virgem, que me ofereça, que eu peça água e ela me ofereça água e ainda queira dar água para os meus camelos. Então, se isso tudo acontecer, Deus, eu vou saber que tu, Senhor, fez isso. Então, ali teve oração, gente. Teve oração. A gente falou alguma vez aqui de Jacó orando? Nada. Zero. Entendeu? Então, assim, você vê que a questão do servo de Abraão e a busca da esposa para Isaac, ela foi, né, assim, debaixo de oração, né? Foi Abraão ali, tal. E óbvio que Isaac abençoou a Jacó na hora que ele saiu. Não tinha acontecido nada disso, não tinha. Tinha porque era plano de Deus, na verdade. Então, Jacó, ele foi atrás de uma esposa para ele, foi em situação completamente diferente, não tinha dinheiro para dote, para dote de esposa, não tinha dinheiro para nada, tá certo? Então, ele era um cara que não era piedoso. Nós vimos aí, e vamos entender agora, que o irmão de Rebeca, o pai de Raquel, ele vai servir como chicote de Deus para Jacó. Eita glória, chicote de Deus na vida de Jacó, viu? Jacó, ele foi encaminhado, nós vamos observar daqui a pouco, para um pecado. Mas também nós vamos entender
como é que isso aconteceu. Então, vamos seguir aqui. Então, nós vimos que ele chorou muito, tá certo? Teve um rompante emocional. Ele chorou ali de alegria, porque ele tinha tido um êxito naquela viagem dele. Até ali, né? Poxa vida, não tinha chegado em Padã Arã, já tinha encontrado o pessoal de Arã, já tinha encontrado até a mulher que ele queria, né? Filha de quem ele estava buscando, que era o tio dele, Labão. Então, muito bem. Aí a palavra diz, no 12, contou a Raquel que ele era parente de seu pai, filho de Rebeca, e ela correu para informar o seu pai. Então, algo que dá para a gente notar aqui é que Raquel também ficou interessada no fortão, né? Ela ficou interessada no fortão. E a palavra diz que, ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão também correu ao seu encontro. Apertou em seus braços, cobriu de beijos, que era a forma de cumprimento, e conduziu para sua casa. Agora, interessante, né? Porque a gente já conhece algumas coisas de Labão, né? Que a palavra já nos ensinou, que ele era muito materialista, muito ligado a essa área de dinheiro, muito interesseiro, né? Ficou logo olhando lá as pulseiras lá no braço de Rebeca, né? Já ficou todo interessado. Aí a palavra segue dizendo que Jacó lhe contou toda essa história. E Labão lhe disse: sim, tu és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Muito bem. Aqui nós vamos agora introduzir outra parte desse texto muitíssimo interessante. Preste bem atenção. A palavra segue falando. Então Labão disse a Jacó. Labão viu lá Jacó e seus músculos muito fortes. O cara levantou a pedra do poço sozinho, tirou, botou. E, lógico que ele ficou sabendo disso, viu o tamanho do homem, a força do homem, e disse: por seres meu parente, olha aí, olha que onda desse cara, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Ou seja, tu vai ficar trabalhando para mim aqui de graça? Só porque tu é meu parente? Tu acha que eu vou fazer isso contigo? Olha, tu acha um negócio desse, né? Aí ele segue dizendo: indica-me qual deve ser o teu salário. Olha só, ele, em vez de ajudar, porque era um parente, né? Ajudar ele a crescer, a ele se desenvolver ali e tudo, não, ele já queria. Não, vem cá, tu vai ser meu empregado. Vem cá, quanto é que tu quer de salário? Diz aí para mim. Aí a palavra diz: ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Então apareceu uma nova personagem aí. Essa personagem muitíssimo importante, Lia. Nós vamos ver aqui que ela é linhagem de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Olha aí, Deus! Olha aí, Deus! E a palavra diz que os olhos de Lia eram ternos. Em algumas traduções, eu vi baços. Baços são olhos assim, que não tem brilho, vamos dizer assim, embaçados, que não tem brilho, né? Que tem pessoas que têm os olhos brilhantes e outras que têm os olhos assim, né? Assim, mais apagadinhos, certo? Então, era o caso de Lia, tá bem? E a palavra diz que mais Raquel, ó, a palavra diz, mas Raquel tinha um belo porte e um belo rosto. Eita, que a mulher tanto era bichona, como era bonitona de corpo, como era de rosto. É por isso que Jacó ficou de olho nela, né? Jacó toda ali, né? Não estava olhando para mais nada, só queria. Estava ali só. Essa aí mesmo vai ser minha mulher, essa aí que eu quero. Né? Chona bonitona, aí botou o olho em cima. E Jacó amou a Raquel, a palavra diz. Diz que ele amou a Raquel. Ele respondeu: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão, que não é bobo nem nada, disse para Jacó assim: melhor eu dar-la a ti
do que um estrangeiro. Fica comigo. Então, acertou ali 7 anos por Raquel. Muito bem. E a palavra diz, aleluia, que até aqui, gente, Jacó, a forma como Deus tratou com Jacó foi guiando, tá bem? Até aqui. Agora vai começar a parte da disciplina, tá bom? Então fiquem atentos. Versículo 20. Jacó serviu, então, por Raquel durante 7 anos. 7 anos trabalhando sem ganhar nada. 7 anos trabalhando por uma mulher. Tá bem? Sem ter acesso a ela, viu? Trabalhando para que pudesse se casar com ela. Vejam bem. E a palavra diz que lhe pareceram esses 7 anos como dias, porque ele a amava muito. Ele amava tanto que aquele tempo que passou, nem para ele tinha sido como dias. Que amor, hein? Eita glória! E a palavra diz assim, depois Jacó disse a Labão, passaram 7 anos. Labão, dá-me minha mulher. Ó, já é minha, viu? Eu já trabalhei os 7 anos, agora já é minha. Dá-me minha mulher, pois venceu o prazo. E que eu viva com ela. Então, pronto, é agora, é hora do casamento. E aí, Labão reuniu todos os homens do lugar para o casamento. Deu um banquete, né? Banquete tem de tudo, né? Muita comida, muita bebida. Então, ali, esse casamento era uma semana de festa. Eita glória! E aí, a palavra diz, mas eis que de noite, ele tomou sua filha Lia, olha, Labão, ele, em vez de pegar Raquel e entregar a Jacó, depois ali dos comes e bebes, tudo já escuro, ele, em vez de entregar a Raquel, entregou Lia, a dos olhos ternos. Ele entregou Lia e a conduziu a Jacó. E este uniu-se a ela. Jacó, lá naquela escuridão, que ninguém pode dizer aqui, né, efetivamente, porque a Bíblia não relata exatamente o que aconteceu, para que Jacó não percebesse que aquela não era Raquel, que era Lia, né? Que nós sabemos é que a escuridão da noite, com certeza, contribuiu e muito para isso, tá bem? Então, a palavra diz, né, que lá não tem energia elétrica, não tinha nada. Então, a palavra diz que Labão deu sua serva, aqui tem Zelfa, nessa tradução que eu estou lendo, mas ela é a Bila e a... Me ajuda aí, Renato. É a Zilpa. Então, a Zilpa, que nessa tradução aqui é Zelfa, mas é Zilpa, ela é mais conhecida como Zilpa. Isso. Então, muito bem. Então, Labão deu a sua serva Zilpa como serva a sua filha Lia. E chegou amanhã, olha, percebam só, somente no outro dia, pela manhã, com a luz do dia, tá certo? Com a luz do dia, que Jacó percebeu que a mulher dele não era a mulher dele. Vocês creem um negócio desse? Ele olhou lá, chegou amanhã e eis que era Lia. Jacó disse, por que me enganaste, Labão? Aleluia. E Labão respondeu, não é uso em nossa região casar-se a mais nova antes da mais velha. Eita, lascou-se Jacó. Mas acaba esta semana de núpcias. E te darei também a minha outra filha,
como prêmio pelo serviço que farás em minha casa durante outros 7 anos. Eita, na verdade, já vai ter que trabalhar 14 anos, né? Mas ele receber Raquel logo, tá certo? Mas teve que trabalhar os 14 anos, viu? Teve que trabalhar os 14 anos. Então, Labão deu a sua serva Bila, né? Aqui é Bala, nessa versão que eu estou lendo, como serva a sua filha Raquel. E Jacó uniu-se também a Raquel e amou Raquel mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Muito interessante tudo isso. O que é que eu queria chamar a atenção para vocês sobre isso que está escrito aí, tá bem? Então, vejam bem. Vamos ver o que nós temos a falar sobre a disciplina de Deus sobre Jacó. Eu acho muito interessante algumas comparações. Vejam bem, o pecado de Jacó, né? Ele, vamos dizer assim, lá nos primórdios, né? Ele iniciou exatamente com 2 irmãos sendo trocados ali com Jacó, enganando seu pai, se fazendo por Esaú. Né? Aí a disciplina de Deus foi 2 irmãs sendo trocadas. Eita, Lia trocada por Raquel. Né? Lá atrás, o engano de Jacó envolveu primogenitura. Eita, gente, que aqui também envolveu a primogenitura. A primeira mais velha. Primeira mais velha. Aqui não se faz assim, não. Olha aí, gente. Olha Deus disciplinando Jacó em cima daquelas coisas que ele havia feito, tudo que ele já havia feito, estava acontecendo com ele agora. Então, nós vimos também que Jacó enganou o seu pai por conta da escuridão de sua visão. E ele foi enganado também na escuridão da noite. Sua visão ali não estava vendo nada. Foi enganado também. Então, Deus tratando de Jacó, fazendo lembrar de cada pecado que ele cometeu, porque ele estava passando pelas mesmas enganações, pelas mesmas manipulações que ele havia praticado. E é Deus tratando do caráter de Jacó, através da disciplina. Aleluia! Ele disciplinou, olha, Adão e Eva, disciplinou Abraão, disciplinou Jacó, disciplinou Moisés, Davi, Salomão, e continua disciplinando o caráter do cristão de hoje também. Continua disciplinando o caráter de hoje. Essa mão disciplinadora de Deus, meus amados, meus queridos. Olhe, Deus, ele faz a correção do Senhor nas nossas vidas. Ele nos corrige, ele nos disciplina, porque ele nos ama. Aleluia! Glória a Deus por isso. Por quê? Porque não é para nos maltratar. Ele faz isso para que nós nos transformemos, nós nos tornemos melhores filhos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus. Então, interessante, né? A gente comparando esses comportamentos, né? Aí, se a gente comparar aquela busca da esposa para Isaac e essa busca da esposa por Jacó, a gente vai ver, né, que todas duas, os encontros foram próximos a um poço, não é verdade? Né? Então, ali, só que no caso do servo de Abraão, ele buscou a Deus em oração. E Jacó, ele não fez isso, né? Então, e também o servo de Abraão, ele observou muito o comportamento de Rebeca. Lembra que ele orou e disse, tem que fazer assim, assim. Se fizer assim, essa que é a esposa para o Isaac. Não foi assim que ele fez? Glória a Deus por isso. Então, ele observou o comportamento de Rebeca. E Jacó, o que foi que ele fez?
Quando ele viu Raquel, ele já foi se exibindo, mostrando ali força, removendo aquela pedra enorme. Já foi logo se mostrando, né? É desse jeito aí. E aí lá, com o servo de Abraão, buscando a esposa para Isaac, você viu ali que Rebeca foi que serviu, né? Ele perguntou, né, você pode me dar água? Ela não somente serviu a ele, mas disse, eu vou servir o seu rebanho, os camelos que estavam ali. Né? Camelo deve beber uma água, né, gente? Eita, que trabalheira, hein? Esses poços eram bem fáceis de tirar água, viu? Misericórdia. E ali, no caso de Jacó, não, já ele que estava servindo ali, não é verdade? Então, nós tivemos ali, naquele caso da busca da esposa de Isaac, uma demonstração de uma força espiritual, né? Foi oração de agradecimento, né? Então, assim, oração para que acontecesse daquela forma, pedido de confirmação de Deus. Então, teve uma força espiritual muito grande, aleluia. E já com Jacó, a demonstração de força dele foi uma demonstração de força física, né? Uma demonstração de força física. Muito bem. E nós, lá na busca do servo de Abraão pela esposa de Isaac, houve uma oração de agradecimento, aleluia. E aqui no caso de Jacó, não teve oração de agradecimento. Ele teve o quê? Aquele desabafo emocional depois do sofrimento da viagem, né? Foi uma coisa emocional que ele teve. Não foi um agradecimento a Deus, né? E não sei, a gente ainda vê que nesse caso ainda do servo de Abraão, ele chegou com dote, chegou com riquezas, né? Chegou com os camelos carregados de joias, roupas, e sabe mais lá Deus o que, né? Tudo de rico, né? Tudo de coisa bacana mesmo, para chamar atenção, para fazer um pagamento de um dote mesmo para valer, né? E Jacó, gente, meu Deus do céu, chegou lá de mãos vazias, teve que trabalhar 14 anos para poder ficar com uma mulher e casou com outra. E a gente fica pensando aqui, né? Porque Jacó aqui, na verdade, ele terminou sendo induzido, né, pelo próprio tio aí a praticar a poligamia, né? Porque eu creio que a intenção de Jacó era realmente casar com Raquel. Mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu porque ele terminou ficando aí foi com 4 mulheres, né? Ficou com a Lia, ficou com a Raquel e com a serva de cada um, com a Bila e com a Zelma. Então, veja que você tem uma mulher, já é uma complicação, você imagina até 4. Então, a vida de Jacó não foi fácil não, gente. Zilpa. A vida de Jacó, é porque eu estou com essa outra tradução, que é Zelfa. Aí tu imagina, mas é Zilpa ou Zelfa, tanto faz, tá certo? Então, o que importa aqui é nós entendermos que houve, né, um encaminhamento para a poligamia. Mas isso foi... A poligamia, ela é condenada por Deus. Deus, ele é um pecado a poligamia, tá certo? Mas fazia parte do plano, até porque Jesus vem da linhagem de Lia. Aleluia! Da primeira esposa, a esposa ali, né? E Jesus vem da linhagem, porque ela vem do filho de Jacó com Lia, chamado Judá, tá certo? Então, e Raquel não, Raquel já teve 2 filhos, mas a linhagem de Jesus vem de Lia. Aleluia, glória a Deus. Lá na frente, eu sei que eu vou me emocionar muito quando eu for ler sobre a morte de Lia. Então amados, vamos dar sequência aqui para a gente terminar. Deixa eu só ver o horário aqui. Pronto, já está passando tempo aqui. Então, vamos aqui. Diz aqui a palavra que o Senhor viu que Lia não era amada. Ai, gente, eu fico tão assim, que Deus é tão lindo, né? Ele olha, ele percebe, ele nota, ele sabia que Lia não era amada por Jacó.
e ele a tornou fecunda. Aleluia! Enquanto Raquel permanecia estéril. Era naquele momento, Deus estava trabalhando na vida de Lia. Glória a Deus por isso. Lia concebeu e deu à luz a um filho que chamou de Ruben. E ela deu esse nome de Ruben porque ela disse: o Senhor viu minha aflição, agora meu marido me amará. Então veja que ela teve o filho e disse: olha, agora que eu tive o filho, agora Jacó vai me amar. Veja que ela, né? Assim, eu estava sofrendo, Deus viu a minha aflição, agora meu marido vai me amar, agora ele vai me amar. Vejam bem, prestem bem atenção, esse texto é muito lindo, muito interessante. E no 33 diz: concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu também este. Ou seja, olha aí, aquilo que ela achava que ia acontecer antes de Jacó amá-la porque ela tinha dado um filho, o Rúben, não aconteceu. Aí agora, segunda vez ela diz: bom, desta vez, né, meu marido se unirá a mim, porque eu lhe dei mais um filho. E ela teve outro, gente. Ela teve outro. Aconteceu a mesma coisa. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Ela ficava dizendo: não, teve o segundo, aí Jacó, não amou. Ela teve um terceiro filho. Um terceiro filho, a palavra diz que nesse terceiro filho, ela chamou de Levi. E ela disse: não, agora que eu tenho 3 filhos, agora o meu marido se unirá a mim. Eita, imagine se não se unisse, hein? Ela estava com 3 meninos, misericórdia. E aí, ela chamou esse de Levi. Então, nós já tínhamos... eu esqueci de dizer o segundo, Simeão, tá? Então, ela já teve Rúben, Simeão e Levi. Aleluia, 3 filhos queridos. Lá vem o 4º menino. Vocês me creem? Olha o que a palavra diz. Concebeu ainda e deu à luz um filho e disse: desta vez eu darei glória ao Senhor. Aprendeu? Foi? Aleluia! Desta vez darei glória ao Senhor. E é por isso que ele o chamou Judá. Aleluia! Depois deixou de gerar filhos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Esse Judá, gente, esse Judá é que vai ser a linhagem de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, meus amados. Eu queria deixar uma última palavra, eu sei que já está no finalzinho aí, né? Mas para dizer que Deus, ele disciplina o povo que ele ama, né? E que se você tem... que a gente falou aqui desse texto de Jacó, fazendo referência, né, à transformação de Jacó, que Jacó era filho de crente, não é? Então, mas se você tem alguém da sua família, em especial um filho, que foi criado dentro do evangelho, gente, criado ouvindo a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mas que se afastou dos caminhos do Senhor, tá certo? Deus vai tratar. Creia. Deus, ele tem as formas de tratar. Ele guia, tá bem? Ele guia. E depois ele disciplina se necessário. Tá bem? Então não perca a esperança, porque Deus é fiel. Deus é muito fiel, gente. Eu tenho um dia eu vou dar um testemunho da minha vida, do que Deus fez na vida dos meus filhos. E assim, Deus é muito fiel. Nunca pense que Deus vai deixar você para trás. Nunca pense, continue, persevere na oração. Deus, ele é fiel. Olha que é fiel demais. Oh, glória! Eu me animo muito com esse Deus, gente. Eu sou todo tempo assim alegre com ele. Oh, glória! Um abraço, Pai do Senhor a todos.
Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que palavra abençoada. E dessas mulheres aqui, né? De Jacó com Leia, com Zilpa, com Bila, com Raquel, saíram a nação de Israel, né? Saíram os 12 filhos aí, 12 patriarcas, e saiu a nação de Israel. Essas mulheres foram tão abençoadas, né? Porque a nação cresceu muito. E as pessoas, a gente vê no livro de Ruth, as pessoas tomando o nome delas como parte de uma bênção. Então a gente vê, por exemplo, lá no livro de Ruth, quando Boaz vai ali resgatar a Ruth, né, que Ruth estava ali com Noemi numa situação sem um resgatador, né, só um homem podia resgatá-las, e ele chega ali na porta e vai resgatar, né, chama algumas testemunhas, e ele diz, eu vou resgatar a Ruth, vou resgatar a Noemi. E as pessoas falam o seguinte, o Senhor faça, ele pergunta, todos estão de acordo? Aí ele, sim, somos testemunhas, o Senhor faça a estas mulheres que entrem na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então elas aí sendo usadas como parâmetro de bênção, né, de frutificação, de multiplicação, né, glória a Deus, glória a Jesus, né. Então vamos orar, eu gostaria de convidar para o Eliano, né, se o Eliano puder orar por nós, para finalizarmos aqui o nosso nesse momento de comunhão, esse momento de adoração ao nome do Senhor. Eliano, você pode orar por nós? Renato, eu acho que ele está dirigindo. Não sei se ele vai poder orar. Não, então, ok. Não, ele está aqui, eu acho. Não, ele saiu, Jane. Ele saiu durante a pregação, ele saiu. Isso. Então, eu vou orar, então, para que a gente possa finalizar aqui esse momento, tá? Vamos orar pela nossa nação. Alguém tem algum pedido de oração? Algum enfermo? Eu queria pedir, Renato, nessa oração, que você incluísse todos os filhos de crentes que estão afastados dos caminhos de Deus. Okay. Para que Deus haja poderosamente na vida dessas famílias e eles voltem para os caminhos de Deus. Amém? Então vamos orar, né? Vamos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai de eterno amor, Pai de grande misericórdia, Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Nós não cansamos de agradecer, não cansamos de dar graças ao teu santo nome, Pai, por tão grande proteção tu tem para conosco, tão grande cuidado tu tem para conosco, Pai. Grandes são os testemunhos, grandes são os livramentos que tu nos dá diariamente, e nós só temos que realmente agradecer, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço para abençoar cada um que já se encontra aqui, que já está aqui, que escutou mais a tua palavra, que se alimentou da tua palavra, Pai, que tu possa, em nome de Jesus, dar uma bênção especial para cada um, que possamos ter uma noite de paz, um domingo abençoado, que nesse domingo nós nos lembremos do Senhor, dia do Senhor, domingo, nós possamos deixar ali, reservar um momento para escutar a tua palavra, para ler a tua palavra, para meditar, para orar, jejuar, para fazer, em nome de Jesus, um momento ali especial para ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço para abençoar, Seu Deus, a nossa nação brasileira, Pai, abençoa o nosso presidente Jair Bolsonaro, abençoa todos os ministros que foram escolhidos por ele, abençoa, Pai, também os outros poderes, o legislativo, o judiciário, Pai, cada deputado, cada senador, também o nosso governador, o nosso prefeito, os governadores de todos os nossos estados, Pai, que em nome de Jesus sejam homens tementes a Deus, Pai, que tu possa, em nome de Jesus, abençoar cada decisão, cada escolha deles, Pai, que, em nome de Jesus, as leis, Pai, sejam leis abençoadas para o bem do povo, para o bem da população, que tu possa retirar, Pai, do governo brasileiro qualquer corrupção, todo aquele que se levantar, Pai, com o intuito de roubar, com o intuito de enganar o povo, que tu possas retirar, que tu possas fazer com que seja revelado, Pai, o iníquo, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa nação, Pai, que a tua mão de poder esteja estendida sobre o Brasil com misericórdia, Pai. Abençoa em nome de Jesus, Pai, na área da saúde, os hospitais, Pai, abençoa os leitos em nome de Jesus, Pai, que hajam medicamentos, Pai, que hajam equipamentos, que hajam materiais, Pai, para cuidar dos enfermos durante essa pandemia, Pai, em nome de Jesus, que amanhã, Pai, segunda-feira seja um dia de bênção, Pai, que mais setores possam voltar à ativa, que o nosso país possa voltar a crescer, Pai, aqueles que estão enfermos por conta desse vírus, Pai, que tu possa fazer levantar, Pai, visita, Pai, repreende a febre, repreende em nome de Jesus qualquer problema na garganta, repreende os pulmões, Pai, qualquer falta de ar, qualquer cansaço físico, Pai, que esse vírus, Pai, seja eliminado, Pai, do planeta Terra, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, Pai, voltar às nossas atividades, possamos voltar, que o nosso país possa voltar a crescer, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, nesse momento,
pela reconciliação, Pai, nos lares. Abençoa, Pai, as famílias, que haja reconciliação entre o pai, o filho, entre o esposo, a esposa, Pai, que tu possa repreender a briga, a confusão, a dissensão, que os filhos, Pai, em nome de Jesus, sejam novamente reconciliados a Ti, filhos de famílias crentes, que tu possa retirar das drogas, que tu possa retirar, Pai, em nome de Jesus, da desobediência, que tu possa retirar, Pai, do alcoolismo, que eles possam voltar ao convívio familiar, que eles possam voltar, Pai, à comunhão contigo, a frequentar a igreja, a frequentar a escola bíblica, a frequentar os cultos, em nome de Jesus, Pai, reconcilia novamente esses filhos desviados, esses filhos afastados no lar, no seio familiar e também no seio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada um que está aqui, Pai. Abençoa, protege, guarda, livra do mal, Pai. Que amanhã possamos estar aqui no mesmo horário, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais sobre a Tua palavra e que possamos nos alegrar, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre, é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos, né? E até amanhã, né? Nos vemos amanhã no mesmo horário, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos, queridos. Tenham uma excelente noite. Deus abençoe. A paz do Senhor. Boa noite. Até amanhã. Paz. Até amanhã. Pai, Até amanhã, viu, Rony? bem. Glória a Deus. Amanhã. 4 horas. Sim, combinado. Tchau, um abraço. Tchau. Paz a todos.